Boa tarde, professor Rogério. Quem está falando é o Lucas. Eu, junto com o Fábio, elaboramos o nosso projeto da simulação do caixa do banco. Vamos falar agora sobre o projeto. Para a elaboração dessa modelagem, foi preciso fazer uma análise do funcionamento de um banco real e recolher os dados como o tempo de funcionamento, tempo de abertura, tempo de funcionamento de cada máquina. Com isso, usamos o Flexim, que é um software muito utilizado para essa tarefa, pois ele consegue mostrar a simulação em realidade 3D e identifica os gargalos. Às vezes, o banco precisa de uma pessoa auxiliando quem está utilizando o serviço do banco, ou uma máquina que está com problema, atrasado para fazer transferência, retirada de dinheiro, etc. Essas são umas possibilidades que se pode ocorrer. Para a elaboração, foi utilizado uma entrada, uma fila que será o local de espera para a utilização dos caixas, 3 processos que são os caixas do banco e uma saída. Foi realizado com a ferramenta conector de objetos, o caminho a ser percorrido no trajeto da simulação. Clicando 2 vezes em cima de cada objeto, abre a caixa de propriedades de cada um deles. Começamos configurando a entrada, onde se altera o fluxo de caixa para a pessoa. Renomeei o nome do objeto para o português, pois o programa todo é em inglês. A entrada ficou definida como o tempo de iniciação a partir dos 10 segundos após a abertura do banco. Foi alterado também a cor da roupa das pessoas que vão ao banco, colocada a cor lime. O objeto fila apenas nomeei e interliguei um operador que vai ser o ajudante do banco que auxilia os velhinhos na utilização dos caixas. A cor do uniforme dele ficou vermelho. Para ele executar a devida função, habilitei a função use transporte do objetivo fila. Nos processos 1, 2 e 3, alterei os nomes para a caixa e coloquei um tempo de processo. Caixa 1 com 160 segundos, caixa 2 com 140 e o caixa 3 com 100. A cor dos objetos foi alterado para cinza. O objeto saída foi alterado o nome. Essa foi a nossa apresentação da simulação do processo de um banco. Obrigado. Agora vamos apresentar o processo de simulação da fábrica de cimento. Para a elaboração dessa simulação, que é sobre o sistema produtivo de fábrica do cimento, desde a chegada do calcário e argila, que passam por vários processos, até o ensacamento do cimento e armazenamento em grandes galpões da empresa. Começamos criando as 2 entradas, uma representando o calcário e a outra a argila. Modifiquei a cor dos objetos para ficar representando cada material. Na argila, tempo de início do processo ficou configurado como exponencial de 25 segundos. Fluxo como plano na cor laranja. E o calcário representado na cor azul, com tempo de início de processo de 20 segundos. As matérias-primas seguem para um depósito, onde são armazenados, até irem para o processo combinador que foi definido como moinho cru, onde contém um tempo de processo de 40 segundos. Nessa etapa, o calcário e a argila são triturados e unidos, seguindo em uma esteira até a etapa de processo de homogeneização, onde ele fica homogêneo à proporção do calcário e argila. O processo leva um tempo de 45 segundos e está representado na cor marrom. Da etapa, as matérias-primas seguem para o pré-aquecedor, onde são aquecidas em 50 segundos, seguido por uma esteira que interliga a próxima etapa produtiva, que é o moinho de cimento. As matérias são moídas depois de aquecidas, formam assim o pó de cimento que é utilizado em construções. O tempo de processo dessa etapa foi definido por 60 segundos, onde após a matéria acabada, é levada para o setor de ensacamento e embalagem de lotes feitos por máquinas. O transportador recolhe os lotes de saco de cimento e os armazena em racks, que ficou representado como armazém de sacos de cimento da fábrica. Para executar o botão RUM na barra de ferramenta, onde inicia o processo. Obrigado. Esse foi o outro processo que a gente tinha que apresentar para o senhor.